Bom, boa tarde, pessoal. Essa é a aula 2 e nessa aula a gente tem o texto 1 proposto para discussão, né, que é o texto do Roberto de Andrade Martins. Então, vou começar fazendo uma apresentação curta do quem é o autor do texto, né, o livro, falar um pouquinho do contexto geral sobre ele, e depois a gente conversa sobre o texto, e aí eu vou falar também sobre as tarefas propostas, né, dar um feedback rápido sobre os questionários, o que vocês preencheram, e a tarefa que está proposta para segunda-feira, que a ideia é que vocês já tivessem vindo fazendo essa tarefa até a aula de hoje, e na aula de hoje é para a gente finalizar essa tarefa, né, vocês incorporarem as discussões da aula de hoje na tarefa 2, que é basicamente vocês se posicionarem em relação àquele a última questão do questionário, que era a pergunta do que vocês fariam com aquele trecho sobre história da astronomia, se vocês usariam ou não. Aí eu até falei na aula passada, né, que não valia roubar, jogar no Google para ver quem que é o autor do trecho e tal. Hoje eu vou falar quem é o autor do trecho, de onde eu tirei e qual que é. E quem leu os textos complementares viu depois, né, qual que é a história daquele trecho, né, e por que que eu coloquei para o debate. Então, antes de começar a aula propriamente dita, tudo bem com vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa antes da gente começar a conversar sobre história mesmo? Não? Tá bom. Então vamos lá. O texto proposto para a leitura de hoje foi escrito pelo Roberto de Andrade Martins. Ele é um historiador da física, provavelmente um dos primeiros historiadores da ciência no Brasil, e ele é professor aposentado da Unicamp. Passou a carreira toda dele como professor no departamento de física da Unicamp. Ele fez graduação em física e depois fez mestrado e doutorado na área de história da física. Um dos materiais que estão no tópico de História e Filosofia da Ciência no Ensino são sites, lives e principais grupos de pesquisa sobre história no Brasil. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver que tem os principais grupos do Brasil todo. O grupo dele e dos orientandos dele é o grupo do GHTC, Grupo de História, Teoria e História da Ciência, que tem muita gente da USP lá, né? Alguns dos orientandas dele viraram professores na USP e acabaram fazendo um grupo que hoje é mais famoso por ser um grupo da USP do que ser originalmente um grupo dos orientandos do Roberto Martins, né? Tem menos relação com a Unicamp do que com a USP. Mas basicamente é o maior grupo, o grupo mais antigo de história da ciência no Brasil, né? O Roberto de Andrade Martins, ele se aposentou, já deve ter 70 e poucos anos, mas ele teve aí orientou vários doutorados. Acho que a internet dele caiu. Tava cortando. Travou, né? É a dele, eu acho. Todo mundo aí tá ouvindo, né? Eu achei que fosse a minha. Verdade. Eu também, sempre penso que é a minha. Eu também, que a amiga de casa é horrível, gente. Nossa Porra, Senhora. a internet de um cai, aí 200 xinga a própria, né? Não é, Alexandre? Operadora, filha da puta, vou matar todo mundo. Pô, Verdade. já começa a ficar pistola já. Verdade. Vou tacar fogo nessa empresa, não aguento mais. É só rindo pra não chorar das empresas do Brasil, né, velho? Meu pai do céu. Alexandre, você tá dando aula aqui? Tô nada. Consegui emprego, não. Estou desempregado esse ano. Não, mas arruma, bom. Ah, eu tive que vir aqui pra casa da minha mãe. Ir pra praia. Ó, você tá chique, Alexandre. É, tô de quarentena na praia. Uau. Nossa Senhora. É enjoado demais. Ainda fala ainda com essa cara. mas não dou conta de você não, Alexandre. Ué. Aí voltou. Ou não.
Eu acho que voltou e caiu, né? Ah, não, voltou. Tentando voltar. Gente, se eu cair de novo, meus orientandos aí, animem o pessoal e contem o que vocês sabem do Roberto Martins, tá? Vocês dão aula no meu lugar se eu cair de novo. Animar, a gente até anima, mas aula no seu lugar é meio O difícil. áudio tá contando um pouquinho. Vai. Então, o Roberto Martins já consegue ser comigo. Eu vou falar do Roberto Martins quantas vezes. Mas, enfim. Já perdi as contas. Então, vocês já leram esse textinho aí do Martins 2006, o quê? Provavelmente na disciplina de graduação de aspectos metodológicos, o Xandão fez comigo, na época que não tinha história no curso, depois você leu de novo em História da Física, já deve ter lido esse texto umas 3 vezes. Enfim. Bom, eu estava falando da genealogia aí, né, dos orientandos Roberto Martins e do grupo dele. Aí os orientandos dele são professores, tem, né, a Marielice, professora na Biologia da USP, tem a Cibele, que é professora no Física de São Carlos, é da Física. Com Química, o Roberto Martins nunca mexeu. E aí é mais o pessoal da PUC, de História da Química, que é forte. Mas, enfim, é um grupo grande, já tem muitos mestrados, doutorados e tal. E quase todos eles concordam na visão sobre como levar história para o ensino, que é sempre uma visão muito pautada no rigor, que a gente tem que tomar muito cuidado para escolher as fontes. Então, o Roberto teve poucos orientandos, e, em geral, ele exigia muito dos orientandos dele. A Cibele, que foi minha orientadora também, era bem assim, sabe, aquela profissional bem séria, exigiu, assim, muito estudo, muito rigor e tal, e uma preocupação muito maior com a história do que com a educação, do que com o lado pedagógico, do ensino, né? Eles são historiadores, não são da área de ensino, né? Não. Eles falam sobre história no ensino puxando muito mais a sardinha para o lado do rigor histórico do que outras questões. E eu gosto muito desse texto, não é à toa que eu dou para todos os alunos na graduação, porque eu acho que é um texto dos mais equilibrados do Roberto Martins, sabe? Em que ele mais entrou no ensino e ele fala de referenciais de pesquisa e ensino também, não só de história. Já o texto que eu coloquei como texto complementar 1 é talvez um texto mais famoso. Todo mundo conhece o Roberto Martins, orientandos dele, por causa desse estilo mais agressivo, que é o que ele teve no texto complementar 1. Quantos de vocês leram o texto complementar 1? Que é o de 2001, que fala sobre como não escrever sobre história da ciência. Alguém leu? Eu li, professor. Mas não consegui terminar. Então, Eu li todo. vocês sentiram isso? Que ele tem um tom mais de ataque, né? Mais agressivo? Putaço, assim, né? Eu senti, sim. Mas ele fala muito bem sobre como pesquisar, né? Então, essa é uma característica dele, do grupo dele, né? Eles são muito competentes, fazem a coisa muito bem, mas ele tem essa coisa, assim, quase que violenta, né? Na hora de dizer o quanto é importante você tomar cuidado com o rigor. E aí, nesse ponto que eu concordo com a questão do rigor é importante, mas é por isso que eu trouxe para o debate, né? Eu acho que não é só o lado do rigor histórico que é importante. E aí, por que eu gosto do trecho polêmico lá? Aquele trecho, para quem leu o texto complementar, viu, né? É um trechinho que o Roberto Martins pegou de um livro do Marcelo Gleiser, que é um professor universitário numa universidade americana, e ele ficou muito famoso no Brasil porque ele era divulgador de ciência, né? Então ele tem programas sobre divulgação de astronomia até hoje, mas ele passou durante muito tempo na Rede Globo, né? No Fantástico. Ele fazia uma série que chama Poeira nas Estrelas, que era alguns minutos por domingo. Então, na minha geração, ele escrevia na Folha, estava sempre aparecendo, ele é um popstar, né? Agora ele está um pouco menos em evidência, mas ele era muito conhecido na década de 90. E esses artigos, os textos complementares que estão citados no material lá que eu postei na aula de hoje, que é onde eu vou botar o link, são uma série de artigos que o Roberto Martins fez, porque ele já era um professor renomado, famoso em História da Física, né? Na década de 90, ele fez doutorado dele, sei lá, na década de 70, alguma coisa assim. Quando chamaram o Marcelo Gleiser para escrever o primeiro livro dele sobre história da astronomia,
que é o Dança no Universo. E aí chamaram o Roberto Martins para resenhar o livro do Marcelo Gleiser. E ele ainda não era tão famoso. Era o primeiro livro dele, né? E aí o Roberto Martins falou, melhor não. Ele leu o livro e falou, esse livro é muito ruim. Se eu for falar alguma coisa, eu vou falar mal. Então, melhor chamar outra pessoa para resenhar, né? Vai pegar mal, o cara tá começando e tal. Não quero resenhar, não. Aí acho que insistiram e não lembro direito. O Roberto Martins conta essa história no blog dele. Tem lá na indicação de texto que eu deixei para vocês, quem quiser ver a história inteira. Mas não importa os detalhes, né? O ponto é que o Roberto Martins não queria escrever, acabou escrevendo, porque pediram. E aí o que aconteceu no final foi meio que um mal-entendido, que o Marcelo Gleiser era um autor iniciante, mas muito poderoso, assim, muito influente, né? Parece que gente da família dele trabalha na Rede Globo, alguma coisa assim. Então ele foi, assim, o primeiro autor e já chegou estourando, vendendo muito e tal. Ele tinha dinheiro, poder, influência, né? E acabaram publicando o livro dele de qualquer jeito, com todos os erros que o Roberto Martins tinha apontado, e ainda botaram como se o Roberto Martins tivesse feito a resenha, sem as críticas, sem mudar. Por isso que o Roberto Martins ficou muito puto da vida, né? Com razão. Porque eles pegaram o trabalho dele, ignoraram todas as correções que ele sugeriu fazer e publicaram assim mesmo. Então essa discussão é uma discussão carregada, é uma discussão pesada, assim, é um tom de agressividade além do aceitável na academia, normalmente. Aí, depois, com o tempo, os ânimos baixaram, sabe? Quando comecei a estudar a história da ciência, eu sempre achei essa história muito estranha. E como eu era aluno da Cibele, que foi aluna do Roberto, eu sempre me incomodava, assim, com o tom meio agressivo que o pessoal do meu grupo falava. Porque eu acho importante o rigor, as coisas que eles falam, mas essa agressividade toda me dá a impressão de que as pessoas ficam mais com medo de usar a história da ciência do que qualquer outra coisa, quando você vem com uma postura assim tão agressiva, de que qualquer coisa que você for levar na aula, você tem que estudar muito, e gastar anos lendo no original, e sabendo latim e tudo mais, sendo que não dá, né? Vocês aí, a Reze estava falando agora, o Valdeir também, sobre a dificuldade que vocês têm, pouco tempo para preparar a aula, tá? No mundo real não dá para exigir que vocês leiam uma tese de doutorado a cada aula que vocês vão falar sobre história, né? Então a gente tem meio que, né, achar um denominador comum aí, né? Como levar a história com rigor, ok, mas sem ser tão agressivo com quem não tem condições de fazer um trabalho tão acadêmico, tão profundo assim. E aí faz anos, né, que eu trabalho com história da física, e eu acho essa polêmica bem interessante. Ela é muito extrema. Quando eu falo com um colega aqui do Instituto de Física sobre essa polêmica, o Antônio Marcelo, ele fala, não sei por que você fala disso para os alunos logo no começo. Eu acho essa polêmica tão chata, porque os dois são muito chatos. Roberto Martins é um chato, pedante, arrogante, e o Gleiser também não dá para defender o cara, né, porque ele é preguiçoso, os livros dele são ruins mesmo, tinha mais a que bater, né. Então, assim, é uma polêmica meio exagerada no começo, e aí fica meio óbvio que o mais sensato é a gente achar uma coisa no meio termo, mas o ponto é que quase tudo é o meio termo entre esses dois, né. E aí, com o tempo, a gente vai chegando, né? O que é ser o meio termo entre você ser extremamente preguiçoso e desleixado, como o Gleiser foi, e você ser muito rigoroso e muito agressivo com quem não está de acordo com o seu rigor, né? Que é o que o Roberto falou. Então, aquele trechinho era isso, né? Era difícil de vocês pegarem fora do contexto os problemas do trechinho. Mas é isso que eu espero que ao longo do curso vocês consigam ver. Os problemas graves que tem. Aquele trechinho é muito ruim mesmo. Mas no começo, assim, eu consigo me botar no lugar de vocês e ver, tô começando o curso, parece que não tem nada de errado com esse trechinho é super comum, ele tá, se vocês olharem outros, parece que tá pegando no pé do Marcelo Gleiser, né, e realmente o Roberto tava, esse é o ponto. E tem muito livro que tem trechos parecidos, o trecho não parece tão ruim assim. A maior parte dos livros vocês vão ver isso ao longo do curso, né? Se vocês digitarem no Google História da Ciência e dar Enter, pega os 10 primeiros materiais. A chance dos 9 primeiros serem muito ruins mesmo, é muito grande. Por isso que o grupo do Roberto Martins foi ficando assim, cansado e agressivo. É o lado que eu estou defendendo o grupo, né? Eu entendo
o lado deles, porque realmente é desgastante, né? Você fica lá anos e anos estudando o negócio, e aí os cientistas, que é quem escreve sobre história da física, eles estão meio que pouco se lixando pro trabalho dos historiadores, que é um trabalho bem feito, leva anos. E aí, na verdade, essa agressividade toda é mais com os cientistas do que com os professores. Aí, quando é com os cientistas, eu concordo. Aí eu não passo pano, não. Aí eu tô bem do lado dos historiadores. Porque cientista não tem a desculpa de, ai, meu Deus, eu tenho um monte de aluno, não tenho tempo para estudar. Cientista, ele tá se propondo a escrever sobre história da física, sabe? Ele tem todo o tempo do mundo para estudar ali antes de escrever. Então, cientista não tem desculpa de escrever história de má qualidade e usar a fama dele em outra área, que não é história, né? Em geral, um cientista é um físico, um químico, um biólogo, que se destacou na área dele, de pesquisa, pura, não história. Aí ele aposentou, tá lá, sem nada pra fazer. Ah, vou escrever um pouquinho sobre história. Aí ele escreve história ruim, preguiçosa, mal contada. E, além de estar invadindo uma área que não é a dele, que é o que o Dantas falou aí no chat, né? Do tal do clubismo. Mas as outras profissões têm a defesa da área delas, né? Se você não é filósofo, você não pode publicar um artigo sobre filosofia. Ninguém vai nem publicar. Agora, infelizmente, se você é cientista, você pode publicar sobre história da ciência e vão publicar por causa do seu prestígio e tal, porque história da ciência não é uma área muito respeitada academicamente pelas outras áreas, né? E por isso que eles acabaram adquirindo essa postura meio de defesa do lugar deles, né? Porque o do lugar deles está sempre sendo atacado. Esse é o ponto. A história da ciência é uma área pequena academicamente, né? Porque você tem que ter muita competência de saber os conteúdos, então isso dá um trabalho desgraçado, em geral você tem que fazer uma graduação, ou em química, ou física, ou matemática, biologia, e depois você tem que aprender sobre história, e se apanha dos historiadores também, né? Tem que saber um monte de coisa de historiografia e tal. Então é uma área que dá muito trabalho de fazer um trabalho bem feito. E aí chega lá um cara que não teve esse trabalho todo e fala, uma dessas duas coisas aí não é importante, deixa pra lá, vou fazer do meu jeito mesmo, e o cara consegue publicar, né? Esse que é o problema. Porque ele tem fama, tal, tudo mais. E então esse é o contexto, né, da nossa briga. Aí, alguém depois de ler o texto reviu a resposta que deu no questionário e notou alguma mudança? O que vocês entregaram para mim, tem alguém que queria, à luz do texto, expressar uma mudança de ideia em relação ao que tinha escrito no questionário inicial? Uma vez que eu parei para ler o texto, não foi só as respostas, né, do formulário, porque depois eu fiquei até curioso para ver como eu abordei essa questão. Então, aí a gente para, né, a gente começa a olhar tudo que a gente praticou em sala de aula, praticou no estágio, a gente começa a pensar, caramba, né? Como é que a gente consegue, às vezes a gente não percebe mais pela prática, né, e são vícios que a gente traz de dentro da escola. Eu, dentro do Instituto Federal, eu até falo isso, né, que eu tive alguns problemas com a parte de pedagogia, porque sempre foi muito instável, então a gente não conseguia manter uma linha de pesquisa, uma linha de conhecimento, e aí a parte de história, que a gente teve um pouquinho de história da ciência, um pouquinho de história da pedagogia, também foi muito falha, e os professores que passavam isso para a gente criaram muitos vícios. E aí a gente chega no estágio com esses vícios, né? E aí é o experimento que eu cito no formulário, né? Que a gente, da minha experiência, que eu achava que era uma experiência com história e filosofia da ciência, que a gente trabalhou a Feira de Ciências por uma outra perspectiva, só que essa perspectiva mantinha as mesmas falhas, né? Endeusávamos a ciência como uma coisa que é imutável, ou a gente centralizava toda a ciência num papel de uma unicamente geniosa. Então, é isso, né? Agora que depois que a gente lê o texto, a gente revê não só... É interessante não só rever o nosso formulário, mas rever as nossas práticas, porque a gente acaba levando alguns vícios que a gente traz assim, para mim, né, que eu tô próximo ainda da minha graduação, um ano ainda de graduação que eu terminei minha graduação, a gente percebe que ainda é mais fácil recuperar alguns vícios, é mais fácil perceber alguns vícios, mas a gente vai olhando aí as práticas e o que a gente viveu é complicado.
É verdade. Tem essa, né? Quem, em geral, não teve uma disciplina de história na graduação, deve estar vendo essa discussão pela primeira vez, né? Aí você, caramba, sempre eu não tinha pensado nisso e eu usava muito história com esses problemas todos, né? Isso é um sentimento bem comum de quem está fazendo disciplina de história pela primeira vez, né? Tem mais gente aí com a mão levantada, eu não... Ah, foi o Valdeir, o primeiro a levantar a mão. Vai lá, Valdeir. Então, foi até muito interessante, porque quando eu li, né, o artigo complementar, foi aquele choque, realmente. Então, a primeira impressão que eu tive foi aquele choque, porque quando a gente viu, eu pelo menos particularmente, quando eu li aquele trecho, né, para mim estava tudo lindo e maravilhoso, né? Mas aí depois, quando a gente vai analisar, né, ele foi muito bem... o Martins, ele desmiuçou mesmo cada frase, né? E o interessante é que ele foi lá no aspecto histórico, né? E como muito bem ele fala, a gente deve trabalhar, principalmente história, no sentido de documental. Então, a gente tem que ter muito esse conhecimento documental, né? Igual a gente viu que ele tem muito conhecimento documental. E aí depois, quando a gente vai parar para analisar, que aí eu fui, né, transcorrendo, foi olhando lá toda aquela análise que ele fez, que aí eu pude perceber como que a gente tem, às vezes, esse vício, igual o Gabriel falou mesmo, né? Que da gente achar que se a gente não esmiuçar, realmente, se a gente não ter esse conhecimento lá de trás, conhecimento historiográfico, a gente realmente acha que fica tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, né? Então, realmente, minha posição mudou totalmente. Ah, legal. Leonardo, você tinha levantado a mão, desistiu? Uma pequena observação. Está me ouvindo agora aí? Boa tarde a todos. Boa tarde. Não, é só índice de comparação, né? Boa tarde. O professor e sabe, acho que os colegas também, né? Eu acabo não sendo da área. Acho que muitos aí é química, física, eu não sei a formação da maioria aí, né? A gente, o meu é geografia, né? E uma coisa que eu achei interessante sobre essa questão aí da história, da ciência, né? Na geografia também tem discussões dentro disso, né? Acaba que a gente, na ciência humana, se dá um enfoque, a história da ciência geográfica, né? A epistemologia da ciência lá. E o que eu percebi também, o colega Gabriel falou aí na questão da formação, eu acho que falta, às vezes, um pouquinho nas formações, estou falando por o nosso de ciência humana, né? De repente, mais disciplinas ou mais questões ligadas à própria filosofia, né? Que eu acho que a filosofia, não só, né, a gente de humanas tem introdução à filosofia, eu particularmente fiz um bacharel de filosofia, né, muito novo, algumas coisas eu entendo, então acho assim que falta assim um pouquinho, né, mesmo, acho que a filosofia, ela ajuda muito, né, dentro aí das formações, eu acho que de repente, né, associado a mesmo na ciência exata, na ciência biológica, naturais, eu não sei como vocês denominam, eu acho que a filosofia, assim, ajuda bem nesse campo aí, né? Eu acho que muitas questões para o entendimento, ou, por exemplo, essa questão da história, da ciência, acho que a filosofia, assim, ajuda bastante, né? Nos currículos aí de ensino superior. Com certeza. Né? Até o autor fala lá a questão de mudar, né? A questão da formação para depois ir mudando dentro da escola, né? Do ensino básico. Eu creio que ele quis falar isso. Eu acho que a filosofia também ajudaria bastante, né? Isso aí
só uma pequena observação, né? Legal, Leonardo. Se vocês Eu até lembrarem... brinco com os colegas de ciência humana, né? Que a gente é obrigado a fazer introdução à filosofia. Tanto na história quanto na geografia. Ih, acho que ele travou, né? Você deu uma travadinha, mas acho que deu para entender. Você falou basicamente que a filosofia também é importante, né? Na discussão. Você tem toda a razão. Cursos aí para ajudar aí, né? Essa questão, quando se fala em ciência, né? Toda uma história, todo um arcabouço, né? Uhum. Nessa construção crítica e reflexiva da ciência. Aí é uma opinião nossa. Acho que eu falei muito já aí, né? Não sei se eu consegui ser compreendido. Eu acho que eu entendi e fez sentido, sim. Se vocês verem o cronograma, eu decidi começar com uma discussão mais pautada na história, e aí a gente está falando sobre o caso da história da ciência, e basicamente o que as duas grandes áreas são importantes aqui, que é bom a gente tentar achar um equilíbrio, é entre história e conteúdo, né? A gente tem de um lado os físicos, os químicos, os biólogos que sabem só conteúdo, não sabem nada de história, e vão lá e se decidem escrever a história de alguma coisa. E não é o nosso problema aqui, mas o problema também existe, tem historiadores que não sabem muito conteúdo e querem se especializar em história da ciência e não sabem o conteúdo, mas é um problema ele é muito presente nos cursos de história, mas como a gente não está interagindo com o pessoal de história, né, é um problema quase que para a gente não é tão relevante, né, mas seria o problema diametralmente oposto. Mas mais para frente a gente vai entrar em questões filosóficas, né? No cronograma, se não me engano, está na aula 3, a gente fala sobre natureza da ciência e filosofia da ciência. E aí a questão vai ficando, né? A gente vai aos passos, a questão vai ficando cada vez mais complicada. Vocês vão ver que já dá um trabalhão a gente entender os requisitos históricos e pedagógicos, né? Que é o que a gente vai discutir hoje e na próxima aula. E o Leonardo tem razão, a filosofia também é importante. Isso eu fui percebendo bem mais para frente na minha formação, porque eu comecei estudando, eu fiz bacharelado em física primeiro, né, então a base do conteúdo forte, depois eu fiz uma iniciação em história da física, depois eu fiz licenciatura e mestrado em ensino, aí fui entendendo as questões pedagógicas e fui sacar que o meu grupo fazia uma história pouco filosófica, que a gente tinha pouca atenção à filosofia e isso dava um problema na história, lá para o doutorado. Outros alunos de outros grupos têm trajetórias diferentes, né? Às vezes eles começam estudando mais filosofia e sacaram, putz, eu deixei a história um pouco de lado e tal. Mas, basicamente, a moral que o Leonardo já antecipou desse curso é que para você ser bom em história e filosofia da ciência no ensino, você tem que estudar todas as disciplinas de uma maneira mais ou menos equilibrada, né? Então é um trabalhão mesmo, não é à toa que tem tanta polêmica, que tem gente que tem preguiça de fazer direito, e acabar fazendo de um jeito preguiçoso, né? Porque não é fácil. Então você vai ter que saber de história, de filosofia, às vezes de sociologia, da ciência, de psicologia, da educação, de técnicas de ensino e dos conteúdos, né? Então é um monte de coisa. Por isso que é difícil. Por isso que se eu disser assim, eu tô com pouco tempo, eu quero pegar um tópico qualquer e abordar historicamente, eu acho melhor do que nada. É bacana fazer. Não sou do time do Roberto Martins. Ele falaria, não, nem faz. Deixa pra lá. Se é para dar mal feito, dá do seu jeito, que é melhor que nada. Eu já acho que não, acho que isso é uma postura meio radical e tal. A pessoa tem que começar, tem que tentar. Mas já que você vai fazer, saiba que no começo vai ficar meio ruim, porque né, é um negócio difícil. Você está fazendo pela primeira vez, tal, com o tempo vai melhorar. Para ficar bom mesmo, você vai ter que estudar muito tempo, se acostumar com muita, né, para ficar realmente interessante. E esse é o problema, né? Eu não vejo problema de um físico aposentado que está lá sem nada para fazer, ele escrever um texto histórico. E se ele está com preguiça de estudar história e quer fazer o texto dele, ok, só não publica isso numa revista, né? E põe aquilo como se fosse uma história bem feita e fica diminuindo, porque esse é o problema dos cientistas, né? Eles publicam isso na revista e ficam falando, não, isso que é história de verdade, essa história dos historiadores é história mal feita porque eles não sabem física direito e ficam querendo fazer história, sabe? Esse é o problema, né? É invadir o território do outro e achar que você está ocupando numa boa por uma competência que você não tem. Né? Mas esse não é nosso problema central, né? Esse é um comentário rápido sobre a polêmica, mas pra gente não importa muito isso, né? A gente não está aqui para discutir
como que a história da ciência está sendo feita, mas a história da ciência é na educação, né? Que materiais a gente pega para a educação. Aí sim, como professores, vocês têm que aprender a tomar esse cuidado. Se você digitar no Google, você vai ver material ruim. Por quê? Porque é, em geral, feito por quem não é da área e não aprendeu a fazer um trabalho sério, sabe? Então, já que você vai se dar ao trabalho de pesquisar alguma coisa para levar a história ou filosofia da ciência para o ensino, o que a gente vai aprender nessa disciplina é como achar bons materiais, né? Como saber o que é uma pesquisa, o que é uma pesquisa bem feita. Porque tem material escrito por cientista que é bom. Eles realmente estudam, levam a sério e tal, entram em contato com as obras dos historiadores e fazem um trabalho legal. Aí você pode usar, eventualmente, um livro que não é feito por um historiador profissional, mas é bacana de ser levado para o ensino. Alguém falou sobre a questão da formação, né? Então deixa eu aproveitar, estou aberto aqui com o questionário de recepção. A gente tem uma distribuição equilibrada, né? Entre orientadores. Às vezes o orientador não é da mesma área do aluno, então o panorama geral é difícil de dar, mas assim, de modo geral, a maior parte dos alunos tem projetos ligados à física ou à biologia. Ou o orientador é físico, o aluno é da biologia, ou vice-versa, ou as duas coisas junto, né? Orientador e biólogo, físico, aluno físico, orientador biólogo, aluno biólogo. Mas são os maiores grupos. Mas tem também gente como vocês viram aí, né, da pedagogia, da geografia, orientandos do Gustavo, né, que é da administração, mas aí a orientanda dele trabalha com pedagogia, né? E no quesito de história da ciência, tá todo mundo meio igual, porque quase todo mundo aqui ou é forte em uma das áreas ou na outra. Tirando os meus orientandos, que vão trabalhar com história da ciência, todo mundo ou tem mais experiência no ensino ou mais experiência no campo de história e filosofia, né, os orientandos do Antônio. Mas alguém que já tem experiência nos dois é difícil. Então todo mundo vai ter que aprender mais sobre alguma área, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém precisa se sentir peixe fora d'água. Você, Leonardo, você deve ter tido um monte de disciplina de história, né? Na geografia, vocês podem até dar aula de história, não podem? Então você tá melhor que muita gente aí, porque você teve uma formação forte em humanas, né? Coisa que quase ninguém aqui teve, né? Oi. Alexandre, o meu projeto, ele mudou. Eu devo alterar lá no questionário? Não, aquilo lá era um panorama inicial, mas para eu conhecer vocês. Assim, por curiosidade, você pode me mandar. Eu estou curioso para saber, mas acho que nem tem como alterar no questionário. O questionário era só para... Nem vale nota, nem nada, era só para conhecer a turma, assim, sabe? Mas me manda depois, sim, para saber qual vai ser, o que você vai fazer, o que vocês vão estudar. Tá bom. Bom, de problemas de conexão, muitas pessoas me falaram que tem problema de lentidão na internet. Eu não sabia que eu tinha, né? Mas pelo jeito eu tenho também, acabei de cair. É brincadeira, essa semana já caiu uma vez, de vez em quando tem problema de lentidão aqui, mas em geral minha conexão é boa. Muita gente interessada em história e filosofia da ciência, relação direta com a pesquisa, né? Todos os meus orientandos, mas os do Antônio também, e acho que os alunos da Marina também é indireto, mas tem interesse, né? E todo mundo, de uma maneira ou outra, quer saber sobre isso para sua formação, né? Como professor e tal. Isso aí todo mundo concorda que é uma área importante. É isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre os questionários? Tem alguma dúvida? Podemos ir para a aula propriamente dita, questão da história e divulgação científica? Tá. Tem um textinho lá no campo aula 2, e é com base nele que eu vou começar a discutir com vocês, que conta um pouco dessa história por escrito, né? Que eu já falei para vocês, que história da ciência é uma disciplina nova no Brasil. O Roberto Martins foi um dos primeiros da área, né? Então não tem nenhuma outra disciplina acadêmica que eu conheça que, né, tem um cara que está vivo ainda, que ele meio que fundou ela e tal, e que dá para dizer, assim, que nem eu falei para vocês, olha, os orientandos dele são esses, e é onde tem grupo de história, de resto não tem muito, né? Então deve ter aí uma meia dúzia de grupos de história da ciência no Brasil, e é só. Qualquer outra área, filosofia da ciência, ensino, tal, vai ter dezenas de grupos, né? Então por isso que é uma área pequena, e que está começando, né? E por isso que eles têm que se firmar como, ó, é importante ser uma pessoa séria da área, tal, fazer trabalho direito nessa área. Então, em geral, você tem que ter feito graduação em uma disciplina científica e pós-graduação em história da ciência, e você vai aprender as questões sobre historiografia e tudo mais, ou ao contrário.
É na pós que você vai se especializando. E tem muita gente do ensino que acaba indo para história. Eu mesmo, né, fiz trabalho em história da física porque eu fiz doutorado de sanduíche em história. Mas o meu programa era de ensino de física, ensino de ciências, né? Tem muita gente que vai para essa área por esse caminho também. Aí eu cito uns artigos do Roberto Martins, em especial o texto de 2006, que é o texto que vocês leram. E que, assim como eles, vários grupos no Brasil têm falado que é importante a gente inserir elementos de história e filosofia da ciência na formação de professores, na educação básica, que é uma das áreas que mais está crescendo, né? Aí eu cito a tese do João Zanetti, que tem um vídeo dele falando sobre a tese dele, que é o texto complementar da aula que vem, da semana que vem. João Zanetti foi meu orientador de doutorado, né? A tese dele chama Física Também é Cultura. Aí é um videozinho curto do YouTube dele dizendo qual que é a ideia dele, né? Por que é legal levar a história para o ensino, história e filosofia, para mostrar uma visão mais humanizada da física próxima à cultura, às artes, à literatura, né? Uma visão mais humana da física. Essa coisa da ciência como construção humana. Tem o texto base, o texto obrigatório para a semana que vem, que é o texto do André Ferrer Martins. O André Ferrer Martins foi orientando de mestrado do João Zanetti na USP, e depois de doutorado ele fez com outra professora no ensino, a professora jesuína, mais na área de psicologia e educação. Mas ele tem também uma carreira longa aí, é professor na Federal do Rio Grande do Norte há algum tempo, já orientou vários mestrados na interface de história e ensino. Então ele estudou um pouco de história, de filosofia, ele sabe dessas áreas, mas ele é mais professor do ensino de física, né? Que é a mesma formação que a minha. Então, comparando ele com o Roberto Martins, o André Ferrer, esse outro Martins aí, ele é um cara com muito mais pé na escola, né? Ele sabe mais sobre educação, sobre formação de professores e muito menos sobre história, né? Ele nunca fez nenhum trabalho historiográfico com fonte primária ou qualquer coisa assim. E tem um texto meu, que também é texto complementar, que é esses de 2019, que estão citados. Os dois são capítulos de comemoração aos 30 anos da tese do professor João Zanetti, que foi meu orientador e foi orientador do André Ferrer também, né? Aí o André Ferrer juntou os orientandos do Zanetti e a gente publicou cada um capítulo para homenagear a tese do João Zanetti quando ela fez 3 anos, em 2019. Aí esse meu capítulo de livro, que está como texto complementar, ele conta um pouco do que fala sobre a tese do João Zanetti e comenta como nos últimos anos, aqui na UFLA, eu e meus orientandos, a gente tem usado história da ciência para discutir a natureza da ciência e tópicos de física moderna e contemporânea, né? Então é um apanhado do que eu e meus orientandos estamos fazendo aí nos últimos anos. Mas ele é um texto complementar, né? Por enquanto ele não é tão importante. Os conceitos mais importantes dele, e que a gente vai usar ao longo do curso, são os conceitos de ênfase historiográfica, tipos de história. Depois a gente vai ver que, não, tudo bem, todo mundo concorda que a história é importante, mas que história, né? Não tem só uma história. Aí, basicamente, as duas ênfases principais que têm sido usadas no ensino são a ênfase internalista e externalista. Esse capítulo conta um pouco mais sobre a história desses termos, como que começou a ter história mais para esse lado internalista e mais para o lado externalista. Que, grosso modo, a história internalista ela é mais próxima dos conteúdos, da física, da química, da biologia. Ela se importa muito com o conceito como algo central. A história externalista fica mais no entorno, no contexto. O conceito não é o centro, e o centro são as relações políticas, sociológicas, culturais, né? É o entorno. Em geral, o historiador tende a fazer história mais externalista e físico tende a fazer história da física mais internalista, pela formação, né? Mas hoje em dia todo mundo concorda que é ruim qualquer um desses extremos, né? Tanto o físico ficar só nos artigos originais, só no conteúdo, quanto o historiador, o sociólogo, o filósofo ficar só no contexto e não entrar nas questões científicas propriamente ditas, né? Que o importante é um balanço das duas ênfases. Bom, aí começa a falar da polêmica, né? Que eu já comentei um pouco com vocês. Que entre 98 e 2001, o Roberto Martins ficou puto com a história da resenha do livro do Glaser, e aí, além deles publicarem a resenha dele, o livro do Glaser fez muito sucesso, muito mais sucesso do que qualquer livro que o Roberto Martins já publicou, né? Porque o Roberto Martins é um acadêmico, escreve para a academia, não é para o grande público. E o Marcelo Glaser contou com a influência e apoio da Rede Globo, e apesar de ter um trabalho
de má qualidade do ponto de vista acadêmico, claramente preguiçoso, claramente cheio de erros, ele teve muito apelo, muita divulgação, as pessoas gostam. Aí chegou a ter um programa no Roda Viva, chamaram os dois para debater, os caras gostaram de botar lenha na fogueira, né? E foi bem constrangedor, porque o Roberto Martins foi com aquele jeito acadêmico dele lá, destroçando, falando as coisas que ele tinha razão, mas na TV é diferente, né? Na TV não é um texto, não dá para você ficar agindo como se estivesse agindo num artigo. E aí eu conheço gente que viu o programa e até achou que o Marcelo Gleiser se deu melhor, porque o Marcelo Gleiser deu naquela do, não, você está exagerando. Teve gente que fez lá, porque eles pegaram um ponto que é bem pouco importante, que foi o centro da polêmica, que o Roberto Martins, além de bater na parte de história, que é a mais séria, ele fez a besteira de bater num experimento que o Marcelo Gleiser falava que era possível fazer no livro. Ele achou erro de física também, tem erro conceitual de física. Aí o Marcelo Gleiser, né, ficou constrangido, falou, foi mal pelo erro de física aí, tá, beleza, tá errado mesmo. Mas o experimento ele quis se defender, falou, não, meu experimento não tá errado. É uma simplificação, tá? Não dá para querer que o cara faça um experimento. Acho que é um giroscópio, se eu não me engano, um negócio assim que não funcionava, que o Martins falava que não funcionava. Aí alguém foi defender o Marcelo Gleiser, um professor falou, não, eu gosto muito do Marcelo Gleiser, porque teve muita gente que gostou tanto dos livros do Marcelo Gleiser, na minha geração, que ele criou uma legião de fãs, de seguidores, então a galera defendia muito ele, porque, querendo ou não, mesmo um texto mal feito sobre história, se você não sabe que o texto é ruim da parte historiográfica, às vezes você nem percebe, e você se empolga por causa dos conceitos, né, dos conteúdos. E é isso que acontecia, os professores gostavam, ficavam empolgados, e aí defendiam o Marcelo Gleiser, falava, não vem falar que o texto dele é ruim não, eu gosto pra caramba do texto dele, é bacana, porque é o primeiro contato, né, que muita gente estava tendo com história mesmo que de má qualidade, acaba sendo... E teve, por exemplo, na minha graduação, eles chamaram o Marcelo Gleiser para dar aula inaugural, né, quando os calouros estão entrando no primeiro ano. E porque ele é um físico muito respeitado. Ele é forte, né, na área de astronomia, astrobiologia. Então o pessoal da USP não ligou de chamar ele, mesmo ele sendo academicamente ruim em história da ciência, né? Mas ele é um divulgador respeitado porque os físicos gostam muito dele. E aí muita gente da minha turma ficou radiante, assim, porque muita gente tinha decidido fazer física por causa do Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser influenciou aí várias gerações, né, de pessoas a quererem ser cientistas, porque ele era realmente muito pop, né? Muito visado. E, bom, aí esses artigos que estão como referência complementar, o melhor deles é o de 2001, que é de onde eu tirei o trechinho que fala de Revolução Copernicana, que é aquele trecho, né? Por mais de 2000 anos, do século IV até o século XVI, o pensamento de Aristóteles exerceu profunda influência no mundo ocidental. Esse trecho, falar que Aristóteles exerceu influência no mundo ocidental por 2000 anos, eu já vi em dezenas de livros. Esse trecho é muito comum. Aí realmente Roberto Martins foi especialmente cruel, assim, né? Porque se ele fosse fazer isso com todo livro que fala uma coisa dessa, não sobrava quase nenhum, porque você tem que ser muito perito na área para saber que, não é bem... E aí quem lê o texto complementar, né, o que o Roberto Martins vai fazer? Fala, é verdade, Aristóteles foi influente, mas não foi por 2000 anos, esse é o ponto. A gente generaliza, né? O historiador não gosta dessas generalizações. Teve períodos aí que o Aristóteles foi importante em certos contextos bem específicos, mas nunca, do ponto de vista de história, é seguro você falar coisas do tipo, alguma coisa aconteceu durante 2000 anos no mundo inteiro. Nada aconteceu durante 2000 anos no mundo inteiro, em todos os lugares, né? Esse é o ponto. Então é mais você tomar cuidado. Aí é uma das lições importantes que a gente já vai vendo. Não dá para ler uma tese de doutorado a cada vez que você vai falar sobre história da física, mas tem umas lições gerais de história que é muito fácil de fazer, que é do tipo, tome cuidado com certas palavras, não faça generalizações, não faça afirmações muito categóricas, né? Não chegue falando, fulano foi o primeiro a descobrir tal coisa. O que Roberto Martins faz? Fala, você não sabe se foi o primeiro. Se você não sabe, não fala. Como é que você vai saber se ele foi o primeiro? Você tem que basicamente ler tudo que foi feito antes do que fulano falou. E não dá para ler tudo que fulano falou antes. Então a gente quase nunca vai saber que alguém foi ou não foi o primeiro a dizer alguma coisa, né? Esse é o ponto. Então o historiador se exime dessa responsabilidade, quer dizer,
alguém disse alguma coisa pela primeira vez. Principalmente porque as fontes que a gente tem de história antiga, principalmente sobre ciência, né, são muito incertas, teve muita coisa que queimou nas bibliotecas, foi perdida, então não dá para você falar, fulano foi a primeira pessoa a falar tal coisa. Porque talvez alguém tenha falado antes e a gente simplesmente tenha acesso a isso, né? Então não vale a pena. E físico, químico, biólogo tem mania de escrever a história desse jeito. Basicamente a história tradicional é isso, fulano foi o primeiro a fazer tal coisa em tal data, depois veio cicrano e foi o primeiro a fazer tal coisa nessa outra data. É uma sucessão de história muito ruim mesmo, né? De história de má qualidade, que é um monte de afirmação categórica sobre coisas que a gente não tem certeza, como se isso fosse importante, né? Como se história fosse basicamente para dizer quem merece o mérito por tal e tal ideia. E quando você é da área e você percebe a estrutura de uma descoberta, a gente vai ver isso no caso da cosmologia, você vê que raramente dá para dizer que uma pessoa fez uma coisa sozinha e que ela merece o mérito por aquilo sozinha. Quase sempre a estrutura de uma descoberta é complexa. Ela envolve várias pessoas, com várias contribuições, e ela é tão complicada que não vale a pena colocar ela em uma frase curta. Esse é o problema. O professor, em geral, não tem muito tempo, então ele quer colocar uma descoberta numa frase curta, que caiba em 5 segundos. E o ponto é, não dá para fazer isso, é impossível. Não tem como você falar de história bem com uma frase só, em 5 segundos. Você vai gastar uma frase a mais. Aí, qual que é a minha sugestão? Não fale de história? Não. Mas você vai aprender com algumas frases curtas, ter uma linguagem que é um pouco mais cuidadosa. Então, em vez de falar que fulano foi o primeiro a fazer tal coisa e descobriu tal coisa, você pode falar que fulano foi um dos primeiros a estudar tal problema. Pronto, você não se compromete, não está errado, e você também não tem que ficar olhando no Google para ver se teve alguém que falou aquilo antes, se você não está esquecendo alguém que merecia o mérito por aquilo, você não conhece a história o suficiente para não dar mérito. Claro que o ideal é quando você tem tempo, você ir a fundo e você vai ver, às vezes tem várias mulheres, pessoas negras, gente que não é reconhecido, que também trabalham naquela questão, e a gente nunca fala deles porque tem lá um homem branco heterossexual europeu que recebeu a fama, e quando a gente fala da história tradicional, a gente sempre enfatiza esses supostos grandes heróis. Então é uma questão legal você ir atrás e ver se teve alguém que foi esquecido nessa história aí que merece ser ouvido. Agora, se você não tem tempo para fazer isso, pelo menos adquira esse costume de tomar mais cuidado com as palavras, né? E se não tem jeito, se você não tem tempo mesmo, aí eu concordo com o Roberto Martins. Melhor não falar com história. Não fala como se fosse descoberta. Fala só, hoje a gente sabe disso, ponto. Dá o conceito acabado, como é conhecido hoje. Não se propõe a falar de história se você não quer ter um trabalhinho para pensar sobre a história, né? Então, no mínimo, você vai ter que dizer, não, tudo bem, tem tal conceito acabado, mas uma das pessoas que estudou esse negócio foi fulano viveu em tal país em tal época, tal. Isso aí não dá muito trabalho de fazer, a gente pode fazer sempre que vai falar de um conceito, né? Mas aí já dá para tomar um cuidado com o tipo de palavra que vocês falam. E vocês vão ver que a cada aula eu vou ensinar mais palavras para vocês, que são meio que palavras proibidas na história e filosofia da ciência. Palavras que a gente quase nunca fala, e que para você falar você tem que tomar um cuidado, assim, do tipo... E geralmente são palavras, assim, taxativas, né? Do tipo provado, descoberta. São palavras típicas da historiografia positivista. Né? Em outras aulas eu vou falar mais sobre o movimento positivista, o que é positivismo e por que ele é tão influente até hoje na cabeça dos cientistas. Né? Então, quase sempre, por que físico faz, sem querer, história muito ruim? Porque eles, na cabeça deles, tem uma linguagem muito positivista que é a ênfase historiográfica mais criticada aí, ao longo do século XX, né? Que é a história das grandes descobertas, dos grandes gênios e tal. Então, os físicos são pessoas especialmente ruins para escrever história. Porque se eles escreverem sem pensar, eles vão reforçar o que os historiadores têm tentado desconstruir ao longo do século XX inteiro. Né? Por isso que dá tanta treta entre eles. Né? Por isso que o Roberto Martins fica tão bravo assim, quando vê físico escrevendo artigos sem tomar cuidado. Né? Porque eles fazem meio que o oposto do que os historiadores têm tentado fazer aí ao longo do século XX. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí e ver o que tá rolando. Cientistas propõem o estudo, é verdade. A Sabrina, agora refletindo sobre essa discussão, eu me lembrei da escola de análise. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso, Sabrina? Você deve ter estudado, né, na pedagogia sobre historiografia.
E aí o Flávio quer falar, né, sobre o TCC dele depois também. Ah, o microfone da Sabrina não tá funcionando. Tá bom, então fica de tarefa aí para você, em alguma hora no celular, você grava um áudio e manda pra gente na aula que vem, sei lá, tal, aí você conta mais pra gente sobre a escola de análise. Mas é pertinente, sim, seu comentário, tem bem a ver com isso que eu tô falando. A escola de análise, ela é uma das escolas que se fortaleceu por criticar a história positivista, né? Que é o que eu tô falando aqui. O Flávio falou que tá com medo de rever o TCC, e você levantou a mão, né? Quer falar sobre isso, Flávio? Não? Tá bom. Eu só esqueci de abaixar aqui mesmo. Entendi. Meu projeto de mestrado tem uma seção a História da Educação Ambiental. Você vai dar uma arrumada nisso aí depois desse curso, né, Gabriel? Legal. Isso aí é um bom sinal, mostra que você olha para o passado e vê uma evolução. É verdade, isso é positivo. Eu nem fiz TCC, não tenho essa possibilidade, né? Mas com certeza, se eu ver essas coisas que eu escrevi na graduação publicadas, eu ia ter uma vergonhinha. É normal isso, mas é legal isso também, né? Você vê, pô, eu tô evoluindo, né? Olha só. Escrevi aquelas besteiras lá quando era novinho e tô aprendendo, agora tá melhorando. Meu microfone não tá funcionando. Tá. Essa parte a gente já chegou. Alguém... Alexandre, você estava na minha bancada, né? Quando você analisou meu projeto, aí eu tô aqui, nossa, ele leu o meu projeto. Sim, eu li. Então tá, então vamos seguir. Por mais de 2000 anos, do século IV a.C. até o século XVI, o pensamento de Aristóteles exerceu profunda influência no mundo ocidental. De fato, podemos dizer até que a história da ciência durante esse período se resume, grosseiramente, em duas partes. Esse é o problema dos físicos. Eles não têm problema em falar besteira, desde que eles falam, olha, grosseiramente, eu vou simplificar a questão, e vai lá e fala uma puta besteira. Você não pode fazer isso. Né? Não é só porque você falou que você está resumindo grosseiramente que você vai publicar uma besteira como se fosse verdade. Aí, na primeira, encontramos uma série de tentativas semi-desesperadas. A linguagem do Glaser ainda é especialmente forte, né? O Martins foi esperto, pegou um trecho especialmente ruim. Uma série de tentativas semi-desesperadas de fazer com que a natureza e a teologia cristã se adaptassem ao legado aristotélico. Essa frase é muito ruim. Ela está cheia de preconceitos por detrás. Basicamente, qual que é o principal preconceito que os físicos têm normalmente? É de que isso é típico da tradição positivista, né? É de que antes do século XVIII, XIX, que é quando teve uma separação entre ciência e religião, tinha um grande problema no conhecimento, e esse problema era... isso é a visão dos físicos, tá? Eu não concordo com essa visão, é a visão que eu vou criticar. Tinha um grande problema, que o problema é que as pessoas eram muito religiosas e ficavam misturando ciência e religião, e isso era um grande problema. Atrapalhava o jeito de pensar das pessoas e tal. E aí, na cabeça dos físicos, o Aristóteles, que viveu antes de Cristo, era cristão, e é por isso que, sabe, misturando cristianismo e Aristóteles, né, mistura tudo aí nessa salada, de que... Então esse era o problema, sabe, porque a igreja usou Aristóteles, e Aristóteles mais igreja deu esse problema todo. Tal. É uma frase só, não percebe que tem, como ele está falando em uma frase só, sobre 2000 anos ele está falando sobre períodos enormes, completamente distintos, e generaliza, né? Isso é um dos maiores pecados possíveis na história. Você não pode fazer generalizações em frases curtas sobre períodos enormes. Eu podia ficar a aula inteira falando sobre relações entre ciência e religião. Meu mestrado foi sobre relações entre ciência e religião na história da cosmologia, né? Mas por enquanto a gente não vai falar muito disso. Mas basicamente eu vou dizer que essa visão da maior parte dos físicos, ela é preconceituosa e muito simplista, sabe? A relação entre ciência e religião é muito mais complicada, tem várias relações possíveis, teve períodos na história em que esse preconceito que os cientistas têm até faz algum sentido, em que realmente a igreja se aliou ao poder econômico, político, e perseguiu os cientistas, mas isso aconteceu em certos episódios bem pontuais, e os físicos em geral generalizam isso para a história como um todo e falam que esse é o grande problema, e que a história positivista veio aí para mostrar como a ciência libertou nossas mentes, e a razão melhorou o mundo, e a ciência é libertadora porque ela acabou com a influência ruim da religião sobre a ciência. Essa ideia é uma ideia que permeia, né, a tradição positivista, ela foi destroçada
pelos estudos de história, filosofia e sociologia ao longo do século XX. Né? Aí eu não vou ter tempo de entrar muito nessa questão agora, mas no caso do Aristóteles é bem fácil de ver, porque a coisa é tão grosseira de que o Aristóteles era grego, antes de Cristo. Né? Aí o que aconteceu? Em algumas épocas, alguns estudiosos católicos estudaram Aristóteles, mas certamente não foi durante 2000 anos. Roberto Martins gasta um artigo inteiro lá, esse artigo de 2001, para esmiuçar os detalhes, e meio que ele exagera, né, essa coisa do historiador, né? Ele fica chutando cachorro morto. Ele podia até só dizer, essa frase está errada por isso, ponto. Mas ele gasta aí 30 páginas para mostrar como, de século em século, a coisa é mais complicada. Teve períodos que Aristóteles era completamente desconhecido. Não foram todos os cristãos que adotaram Aristóteles. Aristóteles foi traduzido por árabe por volta do século XII, e aí alguns religiosos começaram a investir nele, mas nunca teve essa coisa de hegemonia desesperada, essa aliança entre Aristóteles e a igreja durante tanto tempo com uma força tão grande. Se a gente for ver qual que era a relação entre ciência e religião para os estudiosos cristãos, isso dá várias teses de doutorado, foram várias, elas são complicadas, tem vários autores, aí a cada século foi mudando a coisa. Então, basicamente, a gente não precisa entrar nesses detalhes de como que foi o Aristóteles. Quem quiser, olha lá o texto do Martins, né? Ele faz isso de um jeito bem cuidadoso, e ele vai falando século a século quem conhecia ou não conhecia o Aristóteles. Como a gente não precisa disso, a gente não está falando de história da ciência, o que a gente aprende com isso? Não diga que o Aristóteles foi hegemônico durante 2000 anos. Não precisa. É só falar que o Aristóteles foi um cara importante, situa quem foi Aristóteles. Aristóteles veio na Grécia Antiga, ele não era cristão. Depois veio Cristo. Aí depois, alguns séculos depois, alguns cristãos estudaram Aristóteles, traduzido do árabe, e aí acharam que isso era importante, merecia ser ensinado. E aí, na época do Galileu, que é uma época importante para os físicos, realmente tinha um embate entre aristotélicos e a nova física defendida pelo Galileu. A gente vai ver isso na segunda parte do curso, né? O embate entre aristotélicos e a nova mecânica. Mas o Galileu era aristotélico. Ele dava aula de física aristotélica na universidade, né? E ele era cristão também, né? Ele acreditava na Bíblia. E o que a história positivista fez? Tirou a parte religiosa desses cientistas, do Galileu, do Newton, o Newton fazia interpretação da Bíblia e tal, e vendeu uma nova visão da física, a física positivista, que é a física em que o Galileu é um cara, o símbolo da racionalidade, que atacou a igreja, que a igreja foi um problema, ela só atrasou. O Newton também, né? O Newton é o símbolo aí do avanço, né, da visão positivista. Essa visão foi muito criticada em todas as áreas de humanidades, né? No campo da história, da filosofia, da sociologia. A visão positivista que tenta separar a ciência da religião e mostrar que a vida é melhor se você sabe ciência, você é racional, imparcial, neutro, objetivo. Essa visão vocês vão ver que é o ponto principal sobre história e filosofia da ciência na educação, é problematizar a visão positivista. A gente pode botar isso aí, todo mundo concorda que é importante, porque essa visão ainda é muito forte e ela traz muito mais problema do que solução. E os físicos não concordam com isso. Eles são propagadores da visão positivista. É esse que é o problema, né? Então os físicos desse lado estão contra os educadores também. Os educadores, historiadores, sociólogos e filósofos são aliados, eles concordam. Aí os especialistas, no caso, são especialistas em educação, né? Estão do lado dos historiadores. Falam, não é legal fortalecer visões positivistas na educação. Mas os físicos ignoram isso e querem falar, não, vamos melhor defender a ciência, mesmo que seja de um jeito ingênuo, o importante é defender a ciência, né? E aí não dá para defender os caras, né? Ninguém concorda com isso. Que uma defesa ingênua é melhor que nada, né? Melhor é uma defesa sofisticada, né? Uma defesa da ciência com base nos méritos mesmo dela, né? Não em mentiras. Que é o que a historiografia positivista fez, né? Ela contou uma história mentirosa da ciência para dizer que a ciência melhorou graças à luta contra a religião, né? O que não é verdade. Aí, terminando o trechinho, né, na segunda, que ocupou os últimos 100 anos desse longo período, presenciamos o nascimento da ciência moderna, que por fim levou ao total abandono das ideias aristotélicas. Mais uma frase horrorosa, assim, difícil ser pior, porque o Galileu ensinava a física aristotélica e ele reconheceu
o tanto que a física aristotélica foi importante para o pensamento dele. Então, assim, é muito difícil defender o Glaser mesmo. Ele faz frases assim, que você tem que basicamente jogar fora, jogar no lixo, não tem nem como consertar, assim, sabe? Falar, ó, para de falar besteira, vamos começar a fazer a história séria. O livro dele é muito ruim. Não estou exagerando, assim, sabe? Roberto Martins, ele foi agressivo, ok, mas ele não foi tão chato, assim, com o livro do Glaser. O livro do Glaser realmente é, assim, deplorável a qualidade historiográfica dele, né? Não tem como defender. Aí, eu digo, né, com base nesse parágrafo, que pode ser encontrado de forma semelhante em muitos textos de programas de televisão, os alunos do curso... aí eu já começo a falar o que aconteceu. Bom, mas então, resumindo, se você olhar qualquer obra, não pegando tanto pé no Glaser, pega qualquer obra, qual que é a visão da história comum sobre heliocentrismo e geocentrismo? Que vocês conhecem? Alguém aí que já lembra de ter visto isso no ensino médio? Não precisa ter lido o livro do Marcelo Glaser. Vocês devem ter na sua cabeça um resumão da história do heliocentrismo e geocentrismo. Alguém quer contar o que vem na cabeça? Que é a história positivista do geocentrismo e do heliocentrismo. Uma história ruim, mas não tem problema. É isso que deve estar na cabeça de vocês. Alguém se arrisca aí a contar essa história positivista do heliocentrismo e geocentrismo? Não? Tá bom. Então eu mesmo conto. É basicamente assim. Bom, na Grécia Antiga tinha lá o Aristóteles e outros gregos que não faziam muito experimento, não eram muito científicos, eles mais pensavam sobre o mundo do que realmente olhavam para o mundo, e com base nas ideias deles, eles achavam que a Terra está no centro do universo. Aí essa visão durou muito tempo, errada, atrasou a ciência, tá? Os gregos basicamente atrasaram as coisas, aí até que veio o método científico, a ciência, a revolução científica, tal, na época do Galileu, e aí grandes gênios como Galileu, Copérnico, Kepler e Newton foram iluminados pela verdade, sabe que a verdade veio até a cabeça deles e eles descobriram a verdade, que é que o heliocentrismo é a teoria certa, que a Terra gira ao redor do Sol. Então eles fizeram boas obras, tal, e com base nisso, hoje a gente sabe que a teoria certa é o heliocentrismo. Bom, e essa é a história. Eu dei uma exageradinha, assim, para ficar engraçado, mas é basicamente isso que está escrito. E aí agora deixa eu fazer um teste. Tirando meus orientandos aí, não vale, porque vocês já me viram dar aula disso. Alguém aí sabe algum argumento contra um geocentrista? Pode ser um terraplanista também, né? Terraplanista também defende essas coisas. Se alguém quiser dizer, não, o certo é o geocentrismo, vocês sabem dizer por quê? Não é questão de crença. É difícil, né? E meio que não é culpa de vocês, porque realmente essa história positivista, ela é assim. Ela fala, olha, hoje a gente sabe que a teoria certa é essa. Aí de vez em quando alguém que sabe mais de astronomia sabe, não, o Galileu apontou o telescópio e provou que tem luas em Júpiter. Então, o fato de ter luas em Júpiter, elas estão girando ao redor de Júpiter, não da Terra, então ele provou. Então, quando tem um argumento, é um argumento assim, exagerado, com a ideia forte, né? Tipo, o Galileu provou usando o telescópio, usando o experimento, e isso fortalece essa visão, que é a visão empírica indutivista ou positivista da ciência, né? De que a ciência chega na verdade a partir de experimentos, e que os experimentos, as observações, permitem a gente chegar com segurança na verdade. Só que a gente vai ver essa história com mais detalhe. Quase ninguém sabe os argumentos, o processo, como que a gente sabe que o geocentrismo tem problemas, e realmente dá a impressão nessa história simplificada de que os gregos assim, não tinham nada de contribuição a fazer para o problema, eles não tinham muitas observações, muitos experimentos, eles só ficavam vendo lá as coisas a olho nu e não sabiam nada, e aí veio a ciência... Ih, acho que eu travei, né? Não, continua. Tá bom? Então tá. Alguns vídeos travaram para mim, então tá bom. E aí vieram alguns cientistas e realmente fizeram experimentos, provaram as coisas, e a gente sabe a verdade, mas não diz como que a gente sabe essa verdade. Então, se você tiver que convencer alguém, um terraplanista, alguém que não acredita na ciência, você não tem argumento. A pessoa fala, não, uma teoria da conspiração.
O astronauta lá viu a Terra de longe, ela está girando ao redor do Sol. Mas fala, não, mas não teve viagem à Lua. Aí você fica tipo, e agora, né? Mas os argumentos que a gente vai ver do Copérnico, do Galileu, eles são bem complicados. São difíceis. Por isso que, em geral, os livros de divulgação não contam. Como o processo, né? Como que a gente sabe? Não é fácil convencer alguém. Eu já fiz essa brincadeira algumas vezes. É uma brincadeira divertida, né? De você ir para a sala de aula, bancar o geocêntrico e falar, os alunos podem estudar e eles têm que argumentar contra o professor. Em geral, o professor ganha o debate. Né? Porque se ele usar os argumentos de física aristotélica, é muito difícil os alunos, mesmo podendo pesquisar, ganharem do professor, né, nesse debate. A física aristotélica, ela era muito lógica, sabe? Muito bem amarrada, tinha bons argumentos. Aí quando você faz debate do tipo júri simulado na época do Galileu, em geral os aristotélicos ganham, os argumentos deles faziam mais sentido. É fácil dar uma aula no ensino médio mesmo, eu já fiz isso, explicando o que é física aristotélica, falar como que os aristotélicos pensavam, e é uma coisa que a gente entende. Agora, os argumentos do Copérnico eles eram muito matemáticos e muito difíceis de explicar. Por isso que essa história positivista, em geral, é contada de um jeito pouco crítico, né? Basicamente, você tem que aceitar a autoridade do grande gênio, o Galileu, que ganhou a briga dos aristotélicos. Agora, como que ele argumentou, ninguém fala. Né? Esse argumento é um argumento bom, né? De que, bom, tem uma lua que está girando ao redor de Júpiter, e não da Terra. Mas isso só faz sentido se você entende física aristotélica, a gente vai ver isso. Né? Porque, a princípio, não é ideia que tem uma coisa girando ao redor de outra. Né? Podia ser que a lua está girando ao redor de Júpiter, ele não está girando ao redor da Terra, e mesmo assim a Terra está girando ao redor do... Quer dizer, tudo está girando ao redor da Terra, menos essa Lua. Né? E foi isso que um astrônomo famoso defendeu na época dele, o Tycho Brahe. Né? Ele reconhecia que tinha corpos que giravam ao redor de outros, que não a Terra. Mas ele falava, não, ele tinha um sistema híbrido. Falava, todo mundo gira ao redor da Terra, menos alguns corpos que giram ao redor do Sol, ou de Júpiter e outras coisas. Agora, quando a gente vê física aristotélica, vocês vão ver que foi acumulando um monte de problemas a visão de mundo aristotélica. A gente vai ver quando eu tiver aula sobre Thomas Kuhn disso, né, ele chama isso de paradigma. Paradigma é um conjunto de teorias, de métodos que permeiam a visão de mundo como um todo. E aí o Thomas Kuhn chamou de paradigma aristotélico ptolomaico essa ideia de que a Terra está no centro do universo. E ela estava junto com uma visão sobre a física, sobre como que é o movimento das coisas, como que as coisas funcionam, do que as coisas são feitas, a física, a química, a filosofia natural. E aí essa ruptura de paradigma, de um para o outro, envolveu muita gente, vários séculos, e um monte de problemas no paradigma aristotélico ptolomaico até ele ser abandonado, e realmente foram essas. Não é à toa que esses são os nomes, né? Foi Galileu, Kepler, Tycho Brahe e vários outros que são menos famosos que contribuíram para essa mudança de visão sobre o movimento, e uma coisa ajudou a outra, e a gente acabou aceitando a ideia de que a Terra está no centro do universo e que as coisas se movem de acordo com a mecânica newtoniana, né, que é a teoria mais aceita atualmente. Então uma coisa está ligada com a outra, né? A história dos céus, da cosmologia e a história da física. Então é um pouco disso. Mais a história da cosmologia, a gente vai ver menos a história da física nesse curso, né, que a gente vai discutir. Porque a história da cosmologia ela é um bom exemplo historiográfico e ela é importante para todas as disciplinas, né, não só para a física. Aí essa coisa da nossa posição no espaço e tudo mais, então a gente vai dar ênfase no curso na história da cosmologia, aqui, né? História primeiro da Revolução Copernicana e depois a origem do universo, a origem da vida, a origem de tudo no Big Bang. Bom, então eu falei bem assim, meio que vesti a carapuça do historiador, né? Falei os problemas que tem aí no trecho que o Roberto Martins criticou do Marcelo Gleiser, e fiquei do lado do Martins. Realmente o trecho do Gleiser é muito ruim. Mas aí tem o outro lado. Aí eu coloquei para vocês só um parágrafo de um texto que eu escrevi com o Gabriel para o SNEF, que é o Simpósio Nacional de Ensino de Física, e a gente vai apresentar lá, que é um pouco aí ao longo dos últimos anos, o que eu comecei como minha experiência de pesquisador em ensino de física, de quais são minhas limitações com esse excesso de rigor dos historiadores, sabe?
que eu não sou historiador, né? Eu fiz um trabalho ou outro de história da física, mas eu sou mais pesquisador do ensino do que historiador. E aí, começando esse trechinho que a gente escreveu lá, é começar a ver o lado dos divulgadores, porque também tem pesquisa em uso da divulgação científica no ensino. Assim como tem história no ensino, né? É uma das linhas de ensino de ciências, como que a gente pode aproveitar museus, espaços de divulgação para ensinar. E também tem o rigor, que é um rigor dessa área, né? O rigor do pesquisador em ensino, em educação. Não é só o rigor histórico. Então isso também é importante. E aí eu coloquei só alguns trabalhos sobre divulgação, que eles acham que é legal levar temas de divulgação, porque é interessante trazer textos de divulgação para problematizar, para discutir, debater, para promover um contexto, a partir de uma linguagem mais instigante, mais motivadora do que a linguagem acadêmica, tradicional, fria. Né? Então essa é uma vantagem do Glaser. Por que os textos dele fazem tanto sucesso? Porque ele tem uma assessoria ali do pessoal da Globo, do marketing e tal, ele fala de um jeito mais interessante, de um jeito que emociona, que cativa, tal, que é mais inspirado, talvez, no teatro, né? Atores falam desse jeito, né? Com dramaticidade, com ênfase nas palavras, de modo a chamar a atenção para o que você está falando, não só não importando tanto o conteúdo, mas a forma também, né? Mas o pessoal que faz pesquisa em divulgação concorda que o que a gente quer não é enganar, iludir os alunos, né? E passar uma versão excessivamente romanceada, positivista da coisa. A divulgação positivista também tem sido criticada pelos divulgadores da área de ensino, né? Eles querem mostrar a divulgação para problematizar a visão de ciência que você tem. Então, nisso eles concordam com os historiadores. A divulgação pode ser usada para discutir sobre o que tem sido chamado de natureza da ciência, né? A visão de ciência que a gente tem. Então, a divulgação científica também é um jeito de você evitar essas visões comuns da ciência positivista, acabada, como um produto, mas a divulgação também pode mostrar a ciência, assim como a história, né? Como uma coisa feita por seres humanos, complexa, né? Que tem tensões, que tem erros. Então, nem sempre você precisa de um caso antigo, um caso histórico para mostrar isso. A divulgação pode, por exemplo, pegar um laboratório atual, como LHC, um cientista lá no laboratório, o que ele está fazendo, e mostrar um pouco desse processo contemporâneo, né, de como que é publicar um artigo, como que um artigo é avaliado, como que são as relações na comunidade científica, enfim, a divulgação pode trazer esse olhar mais humano, mais atual para a questão. Né. E aí o que os divulgadores fazem muito é o uso de narrativas, né? E aí isso é uma das coisas que eu e meus orientandos temos tentado fazer. O texto histórico acadêmico puro, ele é muito chato de ler, muito... Esse texto do Martins é um texto difícil, né? Quem leu aí teve que ser persistente para chegar no final, né? São muitas páginas, ele é muito rigoroso, é muito acadêmico. Em geral, quando a gente quer levar alguma coisa para o ensino médio, para não ficar chato, o que a gente tem tentado fazer é se inspirar um pouco na divulgação científica, na literatura, usar narrativas que são gostosas de se ler, de se debater, coisas mais divertidas. Né? E esse é o mérito do Glaser nessa discussão, né? Ele é bom nisso. Ele consegue pegar uma discussão complicada e trazer de um jeito chamativo, com que as pessoas tenham interesse. E isso o Roberto Martins não é muito bom, não. Os artigos dele, em geral, são muito competentes, mas muito chatos. Muito rigorosos, difíceis, né? As pessoas não têm paciência de ler o que ele levou anos e anos pesquisando. Porque ele não escreve para passar no fantástico. Ele escreve para ser lido por historiadores da ciência. Né? Escreve para academia. É outro público. Então, quando a gente quiser usar os textos de história da ciência, a gente tem que ressignificar ele, ser adaptado. Tem que... É o nosso trabalho, pegar um texto bom de história da ciência e pensar, tá, eu como professor aqui entro na sala todo dia, eu sei falar as coisas na linguagem do meu aluno, né? Eu sei trazer as coisas de um jeito mais simples. Então é o professor que tem que pegar um texto de história rigoroso e pensar como que eu falo isso para os meus alunos do jeito legal, mas sem distorcer, né? Porque uma coisa é você pegar um texto que deu um bom trabalho e falar, vou falar isso do jeito legal. Aí você começa a passar aquela visão positivista, sem querer. Aí não pode. Você está trazendo isso do jeito legal, mas atrapalhando junto. Então o ideal é você fazer sim esse papel, é o professor que tem que fazer isso, mas ter uma formação, estudar alguns casos históricos com maior rigor, para você saber que tipo de coisa você pode e não pode adaptar.
Então, meus alunos, em geral, fazem narrativas divertidas, engraçadas. O Wanderson fez o TCC dele com os textos bem legais. Mas ele sabe onde ele pode e onde ele não pode distorcer. O que ele inventa e o que ele faz com mais rigor histórico, pautado no que os historiadores falaram. E por isso que você não pode pegar só a narrativa do Wanderson e dar para um professor e ele usar. Em geral, o professor não vai saber, não vai ter o discernimento que o Wanderson tem do que ele distorceu e o que ele não distorceu, né? É por isso que o TCC do Wanderson, a banca pediu, não, Wanderson, é importante você, além de promover sua narrativa, também fazer um texto explicando o que você inventou e o que foi baseado em estudos históricos, quais foram as fontes que você usou. Então é um negócio que dá um trabalho, sabe? Você fazer um material que o professor pode usar é o que, em geral, se faz num mestrado, né? E ensino. Você vai gastar aí 1 ano para basicamente estudar um episódio histórico, pensar em como levar aquilo para o ensino de um jeito divertido, didático, já é um professor que vai fazer isso, e uma orientação para o professor, tipo, olha, se você quiser levar esse texto, é legal fazer assim, ou assado, toma cuidado com isso, ou assado e tal. Por isso que o ideal para um professor que está em exercício e não tem muito tempo, é tentar pegar um mestrado pronto. E tem vários. Já, tem muitos grupos. Então tem muita gente que já terminou o mestrado em uso da história no ensino. Então o cara ficou lá 2 anos estudando como que eu posso levar tal e tal conceito para o ensino. Então você vai pegar um texto que foi pensado para isso. O cara já leu para você as fontes primárias, o que os historiadores falaram sobre aquilo, ele já fez um trabalho mais rigoroso, e aí ele te dá um material pronto para usar na sala de aula, né? Que já tem uma linguagem mais adequada e tal. Um bom mestrado de história faz isso. E é isso que a gente vai estudar ao longo desse curso. Vários materiais desse tipo, que tiveram um lado da história e também tiveram um lado do ensino. E mais para frente, como o Leonardo falou também, a gente vai ver que o lado filosófico é importante também. Então eu citei aí para vocês alguns trabalhos da área de divulgação no ensino. Isso foi só uma digressãozinha, assim, né? A matéria não é sobre isso. É só para vocês verem o lado do Marcelo Gleiser também e do papel da divulgação no ensino. E aí termina com, né, quais são a leitura base e complementar dessa aula. A base foi o texto do Martins, que vocês leram, sobre introdução à História e Filosofia da Ciência. E a leitura base para a aula que vem são os textos do André Ferrer Martins, que, como eu falei, é um pesquisador de ensino. Então vai falar mais. São 2 textos. Um deles eu quero que vocês leiam mais inteiro, que é o mais atual, é o de 2019, que é dizendo o que nos últimos 30 anos tem acontecido com a História e Filosofia da Ciência. O primeiro deles vocês não precisam ler inteiro. Leiam mais a introdução e a conclusão. O miolo é basicamente um questionário muito parecido com o que eu passei para vocês, e ele fica discutindo a metodologia lá do questionário e com quem ele aplicou esse questionário e as respostas dos alunos deles. Então vocês podem dar uma passada de olho nisso, porque não importa tanto assim pra gente. O que importa mais é a introdução e a conclusão, o começo e o fim do texto de 2007, do André Ferrer Martins, que é sobre dificuldades em levar a história para a sala de aula, do ponto de vista de um professor, não só dos historiadores, né? E aí o texto base mesmo, então, é o de 2019, né? Ele falando o que mudou aí nos últimos 30 anos, desde que o João Zanetti fez a tese dele, sobre levar a história, filosofia e sociologia para a educação. E os textos complementares, como eu já falei, né, é o meu capítulo no mesmo livro, que fala sobre internalismo e externalismo, a tese do João, não dá para ler uma tese, nem uma semana, mas tem o vídeo do YouTube do João Zanetti falando sobre física também e cultura, e por que a gente está comemorando 30 anos dessa tese. E aí, a gente já está chegando no fim da aula, né, só para fechar, a gente tem ainda o texto do Roberto Martins, que era o texto base para discutir, né. Para a galera que leu aí, o que vocês me dizem sobre o texto? Eu falei sobre o background do texto, né, mas e o conteúdo do texto? O que vocês acharam? Vou desligar meu microfone para dar. Assim, eu achei uma leitura bem interessante, porque eu percebi que ele aborda principalmente 3 barreiras, que é o que está dificultando a história das ciências, o papel da história das ciências tem que desenvolver, né? Que o primeiro é a falta de formação adequada, né? Então, essa falta, eu acho que agora que está começando, principalmente uns cursos novos de pós-graduação relacionado à história e filosofia da ciência, eu acho que
a tendência agora realmente é melhorar nesse sentido, mas até alguns anos atrás a gente tinha poucos, né? A gente não tinha muitos cursos nessa área. Já foi falado também a falta de material, né? Principalmente quando a gente leva essa área para dentro de sala de aula. Eu lembro que quando eu estava lá no meu ensino médio, quase nada os livros didáticos abordavam sobre história e filosofia da ciência. Era só aquele conteúdo mesmo que o professor chegava ali e o professor, né, jogava aquele conteúdo mais teórico, não tinha uma abordagem histórica e filosófica mesmo por trás daquilo. Agora os livros novos estão começando a abordar um pouco mais sobre história e filosofia, né, mas até pouco tempo atrás não tinha muito esse engajamento nessa parte. E o terceiro que ele fala é sobre os próprios equívocos a respeito da própria história, né, da ciência, como que era abordada, igual você mesmo tinha falado. Redução da história a nomes, a datas, uma coisa mais teórica, não levando para o sentido histórico e filosófico do acontecimento mesmo, né? Então, eu acho que ele aborda muito esses três aspectos. Então, eu acho que esses três aspectos que tem que talvez mudar, né? Legal, esses três aspectos são importantes mesmo. Laura? O texto eu gostei bastante dele, é bem interessante. Preenchendo o formulário, né, que você pediu pra gente, você perguntou, tem uma pergunta lá que era se, na nossa experiência, o que a gente já viu de história da ciência. E eu lembrando das minhas aulas de biologia, era só a questão, a gente estudava o quê? Darwin, Mendel, só os grandes cientistas, assim, umas coisas muito pontuais, né? Interessante que ele coloca que não é assim que a ciência, né? Que a ciência tem algumas pessoas que fazem grandes descobertas, mas que essa ciência ela é reelaborada, pode até, cientistas vão contradizer os cientistas que vieram antes deles. Eu achei isso bem interessante. E achei legal também no texto que ele fala que você usar a história para ensinar ciência pode até ajudar, pode até facilitar o entendimento dos próprios conteúdos, né? Isso eu achei bem legal também. E uma questão que você falou agora na aula, que de você pegar, formular, você pegar textos de história que são mais rigorosos e você trazer isso, né, para a escola de uma forma talvez mais lúdica, mais interessante para os alunos, é legal. Eu tive uma experiência na disciplina do Antônio de metodologia, que a gente tinha que elaborar um currículo de aulas. A aula que eu fiquei responsável era sobre fisiologia. Então, a primeira aula era sobre a história da fisiologia. Aí, eu fiquei com um amigo meu que fez também junto o trabalho, a gente ficou pensando, mas como? Porque a história, se você vai falar de história, ela tem que expor de certa forma, né? Porque os alunos não tem como se fazer de uma forma muito problematizadora, porque os alunos não conhecem isso ainda. E a gente ficou como fazer isso de uma forma que não fosse muito, sabe, uma exposição chata, uma coisa. Aí a gente teve a ideia de fazer como se fosse uma exposição de um museu, então a gente colocou imagens, fotos, assim, para ir falando a história de um jeito um pouco mais interessante, né, para os alunos. Mas isso é uma coisa bem legal. Vou até procurar trabalhos de mestrado que já desenvolveram sobre isso, porque é difícil também pensar como professor, como que a gente vai fazer isso na nossa prática, né? Isso aí mas muito bom, gostei bastante do texto. Não, legal, na aula que vem, que a gente vai discutir mais as questões pedagógicas, né, envolvendo o uso da história, vai ficar claro que um problema sério do ensino com base em história é que, às vezes, os próprios pesquisadores dessa área, eles acabam caindo num novo ensino tradicional, né? O ensino tradicional de física, de química, de matemática, é aquele ensino formulista, baseado em equações, aplicação de equações, aplicação de fórmulas. Agora, o novo ensino tradicional da história da ciência também é muito chato, que é ficar texto, né? Expondo sobre textos e falando, tal pessoa falou tal coisa, tal data, tal pessoa falou. Também é muito chato. Então, a gente precisa realmente variar as estratégias e coisas como essa, né, que museus fazem, que é trazer foto, música, um clima, arte, né, que o grupo do Antônio faz muito,
é um jeito bem interessante de trazer a história, né? De aproximar mais dos interesses dos alunos. São estratégias bacanas, narrativas, que é o que meus alunos têm feito, jogos didáticos, né? A gente precisa disso mesmo. Bacana. Alguém mais lembrou da sua graduação, de aulas boas de história que vocês tiveram? Lendo o texto? Não, em geral a gente lembra das aulas ruins, né? É o mais comum. Aulas que não teve história, ou quando teve história, que teve essa história factual. Porque como a história é recente, a formação nisso, em geral, de todo mundo foi muito ruim. A minha também foi, né? Eu comecei a aprender história na iniciação científica, no fim do bacharelado. Na licenciatura eu tive sorte, que eu fiz junto com o mestrado depois, aí lá no IFUSP tem o grupo do João Zenetic, né, meu orientador, eu fiz disciplina na graduação dele com História da Ciência, que era muito bom. Mas são exceções, assim. Poucos cursos têm um grupo forte de História da Física que tem uma boa disciplina de História da Ciência. A maior parte das pessoas termina a graduação sem saber muita coisa sobre isso. Mas isso está mudando, porque agora tem muito doutor em História da Ciência no ensino sendo formado, e esses doutores estão passando nas universidades. Então, a partir de agora, quase toda universidade tem pelo menos uma pessoa que tem formação nessa área e vai dar uma disciplina sobre isso, né? Então, com o tempo, vai ter cada vez mais gente capacitada para fazer esse trabalho, né? De levar a história para a educação básica. E os livros estão melhorando também. A gente vai ver na aula sobre livros aí mais para frente, do PNLD, de análise do PNLD, os livros didáticos dos últimos anos estão melhorando bastante, porque eles estão começando a contratar gente dessa área. Pode falar, Valdir. Eu acho que os próprios currículos de licenciatura mesmo precisam mudar, né, nesse sentido, porque de disciplinas mais envolvidas mesmo. Na minha graduação mesmo, era licenciatura e eu não tive nenhuma disciplina de filosofia, né? Os conteúdos eram muito conteudistas mesmo. Então, assim, eu acho que também tem que começar por esse lado, para mudar o próprio sistema, né? Começar lá de cima. Recente, as diretrizes de formação de professores começaram a incluir essas questões em 2013, do tipo História, CTS, mais disciplinas de ensino. Então, realmente está melhorando. Mas, desculpa, pode continuar a falar, eu te cortei. Não, era só isso mesmo. Que na época, quando, né, em 2011, que eu ingressei, a gente não tinha nenhuma. Então, assim, a gente, mesmo sendo da licenciatura, é claro que a gente teve todas aquelas disciplinas pedagógicas, mas aquela disciplina mais filosófica mesmo, né, filosofia da ciência, que geralmente os cursos de licenciatura todas têm. Eu senti muita falta dessas disciplinas. Legal. Algo mais? Essa questão é só um detalhe que você diz de quando no texto ele fala que ele começa a falar que você precisa achar materiais bons, então eu pensei, putz, mas onde que eu vou procurar então material? Ele fala, não, mas o ruim é que não existe. Aí eu fiquei, putz, mas e agora? Como é que a gente faz, né? Só que eu tava vendo aqui, esse texto é de 2006. Então isso deve ter mudado muito, né? Até hoje em dia, assim, deve ter desenvolvido bem nesse sentido, ou não? Melhorou muito. Nos últimos anos melhorou bastante. Desde então, o IHPST, o International History and Philosophy of Science and Teaching Group, né, um grupo internacional de uso na história do ensino, ele aumentou muito e muito brasileiro entrou nele. A presidenta atual hoje do IHPST é a professora Andréa Guerra, do Cefet do Rio de Janeiro. O grupo dela está muito forte, é um grupo recente. Ela era professora de ensino médio em 2006, quando esse texto saiu. Aí ela passou como professora no Cefet, né, ela tem um grupo forte lá, e ela é presidente internacional desse grupo de pesquisa. E aí tem uns 5 ou 6 pesquisadores brasileiros nos cargos de gestão desse grupo, né, internacional, né? Então o Brasil até no âmbito internacional está crescendo. E aí tem um monte de programa de pós-graduação, 5 ou 6 aí, né, que começou a formar doutores nessa área, né, fazendo doutorado em uso de história da ciência. E isso dá um avanço bastante, né, porque esses doutores aí passam das universidades, vão criar novos grupos e tal. Então daqui a pouco vai ter aí dezenas de grupos nessa área, né? Uma área que está crescendo bem. Pode falar, Flávio.
Eu não sei se o senhor falou, se falou, perdão. O autor do texto, ele tem alguma formação pedagógica? O Roberto Martins, Isso. ele não, assim, de início, né, ele era físico, depois fez mestrado, doutorado em História da Física, mas ele orientou doutorados em História da Física sobre o uso da história no ensino. Então ele tem pouca formação pedagógica, mas bem direta, né? Em geral, os orientados, ele escreve sobre História da Educação, mas em geral, citando pesquisas de pessoas que são da área, né? Esse texto é bem escrito porque ele é uma introdução de um livro organizado pela Cibele, que foi orientando dele, foi meu orientador, e a Cibele chamou historiadores, filósofos e pesquisadores da área de ensino de Química, Física e Biologia para escrever cada um capítulo. Então é um livro muito bom, esse livro de 2006, e ele escreveu a introdução, aí você vê que ele cita muito pesquisa e ensino. Aliás, é uma parte que a gente falou pouco, né? A parte que ele cita pesquisa e ensino é principalmente quando ele fala sobre dois temas. Quando ele fala sobre natureza da ciência, ele não usa esse termo, mas fala, né, a visão de ciência, critica a visão positivista, e fala que é importante evitar essa visão errada sobre o método científico, e aí ele cita pesquisas de ensino de ciências, e também quando ele fala sobre concepções alternativas. Isso também é uma pesquisa que ele não fez, é típica da área de ensino, né, da área pedagógica. Vocês tiveram contato com concepções alternativas na graduação? Não diretamente, mas foi justamente essa parte das concepções alternativas que ele dá algumas, entre aspas, soluções aí para professores e os leitores em geral, que me chamou bastante atenção, apesar dele não ter essa formação diretamente ligada à educação, ele ilustra muito bem como que deveria ser um processo pedagógico. Você vê que lá na parte que ele fala de concepções alternativas, ele cita Piaget, né? Depois cita o modelo de mudança conceitual, que era essa linha de pesquisa, ela era muito forte, era a principal linha de pesquisa na área de pesquisa e ensino de ciências nas décadas de 70 e 80. Quase todo mundo basicamente estava investigando o que os alunos já sabem sobre um certo conceito, né? Então tem concepção alternativa de tudo quanto é área, de mecânica, de citologia, de reações químicas. Aí basicamente tem um monte de artigo lá falando, olha, em geral, quando você vai ensinar mecânica, os alunos acham que força é proporcional à velocidade, não proporcional à aceleração. E aí o pessoal da história sacou que isso tem uma raiz histórica, né? Os alunos basicamente reproduzem um erro que a humanidade já produziu durante muito tempo, que é uma visão mais aristotélica. E aí a mesma coisa em química e biologia, eles veem que várias dificuldades que os alunos têm de aprendizado, que são as concepções alternativas, elas têm relação com teorias históricas. Por isso que tem uma relação forte, né, entre história da ciência e concepções alternativas. E aí ele fala que é o resultado dessas pesquisas, e aí que ele citou o que ele leu sobre, né, que é quando a gente percebe esses erros, é essencial não ridicularizar o aluno, né, porque é muita sacanagem. Você fala, tá errado e tal, você tá pensando que nem o Aristóteles. Pô, Aristóteles era um cara fantástico, né, ele ficou tempão estudando o negócio, é normal o aluno que está vendo isso pela primeira vez, ele tem que ficar feliz que ele pensa como Aristóteles, né? Pô, demais isso. E na verdade o aluno não pensa como Aristóteles, né? Isso também é outra coisa assim. Tem uma semelhança ali, mas na verdade o Aristóteles, se você for ver no contexto dele, ele tinha um pensamento muito mais sofisticado do que o de um aluno de ensino médio que está vendo a questão pela primeira vez, né? Ele tinha toda uma visão de mundo, um embasamento e tal, né? Que o aluno não tem. Ele estava em outro contexto, né? Então o ideal é a gente... E aí é importante essa coisa da história no ensino. O que a gente tem que fazer se um aluno tem uma concepção alternativa? A pessoa que tem uma pedagogia mais tradicional, mais positivista, ela vai falar, diga que o aluno está errado, ensine o certo, pronto, acabou, resolveu. Mas aí o que todo mundo percebeu na pesquisa e ensino? Que isso não funciona. O ser humano não é assim, né? Você não aceita as coisas por autoridade. Não adianta você falar, ó, o que você pensa está errado, o certo é isso. O aluno continua usando o que ele pensava. Se você não realmente convencer ele, não der um argumento, não mostrar um fato concreto, ele vai continuar usando a visão errada dele, porque ela é mais... Ele foi construindo essa visão ao longo da vida dele, com base no senso comum e tal, ele não vai mudar de ideia. Por isso que é importante você saber o processo de construção das teorias. A história é importante para você argumentar com o seu aluno. Porque senão se você simplesmente falar, olha,
a Terra não está no centro do universo, aí que você acha uma besteira. Você está pensando que nem o Aristóteles, e o Aristóteles falava essa besteira aí, mas está errado. O aluno vai falar, tá, mas por que eu acredito no professor, né? Só porque ele é uma autoridade e tal. Às vezes eu tenho outras pessoas que estão falando outra coisa. Hoje em dia, tem essa treta, né? O professor está falando uma coisa aí baseada na ciência, mas tem um monte de gente aqui fora falando, não acredita na ciência não, a Terra é plana, vacina não funciona, sei lá o quê. Ah, tal, em tal lugar, no meu clube, fulano falou o contrário, pastor da igreja falou o contrário, sei lá o que, tal. Aí isso bagunça a cabeça do aluno, e aí ele não vai acreditar no professor, né? Então por isso que o professor tem que saber argumentar e falar, não, é assim por causa disso, disso, disso. O processo histórico foi esse e tal. Então por isso que é importante saber a história, né? Qualquer área, é importante a gente saber os argumentos de como as coisas se deram pra gente conseguir convencer os alunos, né? E talvez, mas o meio desanimador disso é que as pesquisas em concepções alternativas mostraram que mesmo quando você tenta problematizar elas e fazer uma aula alternativa, se é uma concepção alternativa, né, que são certos erros, concepção alternativa não é erro, né? São certos erros que têm uma permanência e que acontecem em todas as culturas, em todas as épocas. As pesquisas em geral mostraram que é muito difícil mudar uma concepção alternativa. Que com uma intervenção pontual você não consegue mudar isso. É bem comum um aluno falar, ah, não, beleza, o professor disse isso, então eu vou responder isso na prova, tal, vou dizer que eu concordei com ele, mas se você mudar um pouco o contexto e perguntar de novo para ele, em outra aula, ele vai voltar na concepção alternativa dele. Concepção alternativa meio que é uma ideia que gruda na cabeça, assim, é muito difícil se desvencilhar dela, né? As pesquisas têm mostrado isso, que é bem difícil. A mesma coisa com as visões ingênuas de ciência, que a gente discutiu aqui, né? Essa visão positivista. Várias pesquisas mostram aí, tem muito questionário investigando a concepção de aluno sobre a natureza da ciência, às vezes visão de professor sobre a natureza da ciência, às vezes não, quase sempre, é ingênuo. Porque, né, se o professor não teve aula sobre história e filosofia da ciência, ele vai ter uma visão positivista de ciência. E aí os mestrados tentam, com uma intervenção pontual, mudar a visão de ciência dos alunos. Esse é o objetivo dele. Ele pega lá, faz uma narrativa e passa para os alunos, aí no fim ele mede antes, fala, os alunos tinham uma visão positivista. Faz a intervenção e depois da intervenção mede qual que é a visão dos alunos. Se ele fizer uma medição rigorosa, ele vai ver que a visão não mudou, quase sempre. Mas aí tem gente que não faz uma visão rigorosa, meio que força um pouquinho a barra, aí o aluno meio que saca o que ele tem que falar para agradar o pesquisador, e aí fala, não, beleza, a minha intervenção pontual mudou a visão dos alunos. Os alunos agora sabem que a ciência é uma construção humana, sabem que as descobertas são feitas por vários cientistas, eles decoram essas coisas e falam, beleza, eu não tenho mais a visão positivista. Aí daqui a uns meses, se você perguntar uma outra coisa, que não é exatamente assim, qual é a sua visão de ciência, mas você precisar que o aluno use a visão de ciência dele em um outro contexto, você vai ver que quase todos os alunos que acabaram de responder ali que eles não concordam com a visão positivista, eles vão cair na visão positivista de novo. Porque a visão positivista é algo como uma concepção alternativa, é uma ideia muito difícil, muito arraigada, muito difícil de mudar, e que o aluno precisa de várias intervenções ao longo de vários anos e vários estudos para se convencer de que a visão positivista é complicada e que a gente tem que abandonar ela. Com a humanidade foi assim, né? A visão positivista começou a apanhar na década de 50 e levou décadas para as pessoas irem se desvencilhando delas, e tem muito cientista que não largou o osso até hoje, continua achando que a ciência se desenvolve como os positivistas defendiam. Né? Se até no âmbito acadêmico continua tendo gente com essa visão, imagina no ensino médio, né? Os alunos vai ser muito difícil mudar a visão deles. Não é fácil passar uma visão mais atual, mais sofisticada, sobre a natureza da ciência para os alunos. Mais algum aspecto interessante do texto, gente? Tem um trechinho que ele cita o texto de 2006, cita o texto complementar, né, que é o de 2001. Ele fala, em princípio, os livros e os artigos sobre história da ciência deviam ser escritos por quem entende do assunto. Aí ele cita Martins 2001, que é no texto complementar que ele argumenta esse papel do historiador, né? Quem tem que escrever sobre história é o historiador, porque a gente não faz isso, a gente não vai ver uma obra de teatro que foi escrita por um jogador de futebol, a gente não vai, né? Não compra pão na padaria que foi feito por um açougueiro, enfim, cada um tem sua
habilidade, então a gente tem que respeitar a habilidade do historiador da ciência, que é o historiador da ciência que escreve sobre história. Esse que é o argumento base dele no artigo. A redução dos nomes, datas, a gente vai voltar muito nisso nas próximas aulas. Bom, acho que eu mesmo não tenho mais nada a acrescentar sobre o texto. Vocês têm alguma dúvida? Alguma sugestão? O Alexandre Dantas deu a sugestão de eu fazer um tópico por semana lá, mas eu já fiz tudo junto, então pelo menos nessa parte eu não vou fazer assim não. Talvez no próximo, que eu ainda não fiz, aí eu posso fazer mais tópicos para ficar mais fácil de ver. Mas vocês concordam com ele? Tá difícil de ver do jeito que tá? Vocês preferiam mais tópicos? Ou ninguém tinha pensado nisso? Então, eu tô com a página aberta aqui. Tá fácil visualizar porque tá na ordem. Mas a criação de tópico fica mais fácil para a gente encontrar a tarefa. Seja o texto. Mas então, na parte de Revolução Copernicana, eu vou fazer isso. Então, vou criar subtópicos dentro de Revolução Copernicana. É que quando tem menos tópicos, fica mais fácil para mim, para eu organizar os textos, dá menos trabalho. Quanto menos tópicos, mas eu posso colocar subtópicos, sim. Então, tá bom, gente. Se ninguém tem mais nada a dizer, bom descanso, bom final de semana. E já estão postados os textos da semana que vem, da aula que vem, a tarefa de segunda. E aí eu já vou, provavelmente, segunda-feira eu posto, para vocês terem tempo, a tarefa da semana seguinte, que vai ser da aula 4, tá? Então, segunda, vejam lá que vai ter a nova tarefa. Então, tá bom. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Alexandre, pela aula. Foi ótimo. Bom final de semana para todos. Eu que agradeço a presença e a participação de vocês. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos aí.